Ah, olá, boa noite, muito boa noite, irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Pontualmente 8 horas, estamos iniciando mais uma live. Aos poucos, ah, estamos aqui no mais um encontro neste domingo, nesse belo domingo, pelo menos aqui na minha cidade fez um belo domingo, meu amigo, minha amiga. Não sei como foi na sua aí, um domingo de frio, mas ensolarado, um dia bonito, um típico domingo de inverno mesmo. Pontualmente 8 horas, estamos iniciando mais uma transmissão aí ao vivo. Sempre aguardamos 1, 2, 3 minutos aí para que possamos iniciar. Muito boa noite, muito obrigado a todos. Já desejando aqueles que estão entrando agora, que vão entrar, que Deus abençoe o dia de todos, que Deus abençoe esse final de dia de todos, esse final de domingo, que Deus possa abençoar as vossas vidas, a vida de vossas famílias. Estamos em mais um encontro aqui, meus irmãos. Hoje é o 26º encontro, 26ª transmissão, 26º encontro, realizando aí um sonho, uma vontade que eu tinha, conforme a orientação aí do Espírito Santo. Estamos iniciando mais uma transmissão, 8 horas e 1 minuto aí, meus irmãos. De antemão aí eu peço, já vou pedindo desculpas antecipadas a quem porventura for assistir no Instagram. Eu uso 2 celulares para transmitir, um pelo Face e outro pelo Instagram. O celular que eu vou transmitir o Instagram está com pouca bateria. Tentei carregá-lo, mas não carregou muito. Então acredito que ele não vá suportar toda a transmissão, mesmo o carregador, ele está com a bateria um pouco viciada. E acredito que ele vai caindo aos poucos. De repente eu vou ficar sem a transmissão no Instagram, mas no Facebook a princípio vai estar tudo ok. Então já peço desculpa antecipadamente pela nossa falha, e da próxima vez daria uma carga boa no celular para manter a transmissão. 8 horas 2 minutos, então estou cumprimentando os irmãos, estou cumprimentando os amigos aí, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Já de antemão agradecendo quem vai assistir agora, quem acabou de cair a transmissão para o Instagram, então hoje eu vou só no Facebook, meus irmãos. Já estou agradecendo quem for assistir agora. Quem for assistir lá, o vídeo vai ficar no meu perfil no Facebook. Posteriormente a isso, vou colocar no YouTube, como sempre faço, lá no canal O Evangelho Segundo o Evangelho, como sempre. Também, se quiserem assistir lá, é só procurar o título: A Igreja de Cristo e as Pestes, é o título de hoje. Peste está entre aspas, meus irmãos. Em seguida vamos dissertar, vamos falar a respeito por que peste está entre aspas. Então, como eu estava falando anteriormente, agradeço quem for assistir, que se tiver a oportunidade, quiser e tocar no seu coração aí de compartilhar a live com alguns amigos ou alguns grupos aí de Facebook. Hoje é só no Facebook, acabou de cair minha transmissão aqui no Instagram. Então agradeço de antemão se quiserem compartilhar, e lembrando sempre, o vídeo da live fica no meu perfil no Facebook e vai para o YouTube daqui a pouco mais. Então, cumprimentando aí pela terceira vez, que a graça de Deus, que a paz, o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito obrigado, meus, que Deus abençoe a vida de todos que estão assistindo ou que porventura vão assistir. Tema proposto hoje, meus irmãos, já indo direto ao assunto. Na minha 9ª live, há uns dias atrás, 2, 3 semanas atrás, acredito que eu falei já um pouco disso. Retomei o assunto, vou retomar o assunto hoje, com algumas coisas a mais, outras a menos, porque o assunto é recorrente e a gente acompanha noticiários, redes sociais, amigos, então tem bastante dúvidas aí. Então eu resolvi tomar o tema com um título diferente. No entanto, vou falar da pandemia, vou falar do coronavírus, vou falar da situação e principalmente como se deve comportar ou como se deveria comportar um cristão, um membro da Igreja de Cristo diante dessa situação, mediante sempre, meu irmão, a palavra de Deus. Eu não estou aqui para aconselhar,
não é minha função, não tenho capacidade para isso, não tenho conhecimento para isso. Eu procuro sempre me guiar para o que está aqui e daqui que eu busco algum conhecimento para transmitir nas lives que eu faço, nas minhas redes sociais. Sempre da Bíblia, meus irmãos. Eu não tenho conhecimento para aconselhar ninguém, mas aqui eu busco conselho e procuro transmitir esse conselho a quem assiste os meus vídeos. Então, meus irmãos, o tema é recorrente, a pandemia, as pestes, agora podemos colocar no plural, né? Tínhamos a peste, que era a pandemia, que era o Covid-19, agora temos também uma nuvem de gafanhotos também, né? Incrivelmente, mas vamos lá. Primeira coisa, temos que conceituar, para eu poder me explicar, me localizar aqui, conceituar. O título é Igreja de Cristo e as Pestes. Conceituar a Igreja de Cristo, muito importante, meus irmãos. Igreja de Cristo aqui para mim e para muitos outros, é lógico, é todo aquele que tem verdadeiramente Cristo no coração, que o considera como seu Salvador, que o considera através da sua obra consumada o seu Salvador. Então, para mim, a Igreja de Cristo é todas essas pessoas, independente de onde elas estejam. Se ela não participa de nenhuma denominação tradicional, como é meu caso, agora se ela está na Assembleia de Deus, se ela está na Gideões, se ela está na Católica, se ela está no Adventismo, não sei aonde. Importante aqui é conceituar. A Igreja de Cristo é o conjunto, é os membros do corpo de Cristo. Seja onde estejam, sejam quem são, estejam onde estejam. Isso é importante conceituar. A Igreja de Cristo do título é essa. Não é uma igreja, uma denominação, como eu chamo, que popularmente são conhecidos como as igrejas. Feito isso, meus irmãos, paira sobre nós, inclusive na última live falei, e não mudou muito, algumas cidades até piorou, paira sobre nós aí uma pandemia, meus irmãos, que tem assustado muitas pessoas, que tem nos assustados, que modificou a vida de muitas pessoas, que mudou, que destruiu muitos sonhos, que destruiu muitos planos, que alterou não só a nível de Brasil, mas a nível mundial, alterou a vida de muitas pessoas, de cristãos, de não cristãos, de outras seitas, outras religiões, outros credos. Então, inevitavelmente alterou a vida da maioria das pessoas. E tem muitas pessoas que estão muito preocupadas, que viram seus planos desmoronarem, por assim dizer. Então, é um tema muito recorrente, meus irmãos. Assim, então tem muitas pessoas aí, eu vou falar agora em seguidinha sobre isso. Já falei também, os profetas do caos, aqueles parece que torcem que tudo dê errado e começam, que se são ligados a algum tipo de credo, começam a colocar em redes sociais que é o fim, que é a volta de Cristo, que é o Armagedon, que o Apocalipse está se revelando. Vamos com calma, meus irmãos, vamos com calma. É uma situação difícil? Sim, vivemos uma situação difícil, com certeza. Mas eu sempre fico imaginando o nosso mundo, o mundo em que vivemos, já passou por situações muito piores, meus irmãos, muito piores. Nós passamos no século XIII ou XIV, passamos por uma peste negra que dizimou quase metade da população da Europa, 1/3 da população do mundo. Em 1915, 18, 19, tivemos a Primeira Guerra Mundial. Logo após tivemos a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial morreram milhões e milhões e milhões de pessoas. Situações muito mais adversas, muito piores, muitas vezes piores que a realidade que vivemos hoje. E as pessoas, provavelmente naquela época, quem viveu aquelas situações, também pensou que seria o fim, também pensou que seria o Armagedon, o Apocalipse, a volta do nosso Senhor Jesus, e no entanto não se confirmou. Então vamos com calma, vamos com discernimento. É uma situação difícil, mas não podemos começar a jogar em redes sociais, em mensagens de WhatsApp, em amigos. O fim está chegando, prepare-se, o nosso Senhor está voltando. Nós, como cristãos, cremos piamente na volta do Senhor Jesus,
mas não foi nos dado saber quando será, não foi nos dado. Então muita calma, muito discernimento nesse momento, meus irmãos. Vamos ter calma, vamos usar a razão em vez do susto da emoção, meus irmãos. Como eu disse antes, essas pessoas que viveram essa realidade anteriormente, elas tinham motivos muito maiores do que nós para estar assustada, imaginando que seria o fim do mundo. E no entanto não foi. Nesses momentos, como eu falei agora, aparecem muito mesmo os profetas do Apocalipse. Gente que até se diz ter um certo conhecimento bíblico, gente que deveria prestar um serviço aos irmãos, aos cristãos, aos seguidores do Evangelho, e no entanto prestam um desserviço, tá? Eles são, eu chamo desde os profetas do caos. Qualquer coisa que aconteça, o mundo está terminando, é o fim, e não é bem assim, meus irmãos. Nós sabemos, nós que usamos o discernimento bíblico, sabemos que não é isso, meus irmãos. A palavra nos fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 15 e 16. Atenção a essa frase, meus irmãos. Por seus frutos os conhecereis. Então toda vez que alguém for dar uma profetada, a palavra é essa mesmo, é no sentido pejorativo, profetada, seja em rede social, seja pessoalmente para você, seja num grupo de WhatsApp, qualquer coisa, ou até em um templo, analise quem é a pessoa, analise se ela tem conhecimento, analise se ela está falando em nome do Senhor, analise se ela tem embasamento bíblico para estar profetizando. Então, essas profecias que eu citei agora do caos, vamos ter discernimentos, vamos julgar, conforme a palavra diz, fale 1, 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Vamos julgar, eu sempre falo isso, repito e vou continuar repetindo, meus irmãos. Discernimento espiritual, temos que ter discernimento espiritual à luz da palavra de Deus. Hoje, nos atuais dias, o misticismo invadiu o cristianismo. O misticismo hoje está dentro das denominações cristãs que deveriam abolir o misticismo, as fábulas, as crendices. Não vamos nos deixar levar por isso, meus irmãos. Surgiu agora, há poucos dias, praticamente, acho que todas as pessoas sabem, uma nuvem de gafanhotos aqui na fronteira Brasil, Argentina, Uruguai. E é uma nuvem muito grande, causou muitos prejuízos, tinha uma ameaça muito grande de vir para o Rio Grande do Sul, até a chuva e o frio os atrapalhou, acho que foram para outra direção. Mas assim, meus irmãos, o que surgiu de gente colocando um versículo bíblico em específico, vou falar agora nele, em redes sociais, em grupos de WhatsApp, eu recebi vários amigos meus irmãos, colocando esse versículo e dizendo: olha, está se cumprindo, está terminando, o Apocalipse chegou, o final chegou. Calma, meus amigos, calma. Pessoas que me mandaram isso, que eu conheço, assim, eu sei que elas não têm um grande conhecimento bíblico, eu sei que tem alguns amigos meus, infelizmente, que nem a Bíblia leem, e aí eles acharam esse versículo perdido lá e nos mandam, meus irmãos. Então, vamos com calma. Eu vou ler um versículo até, meus irmãos, que fala dos gafanhotos, aí a praga dos gafanhotos. E o Senhor apareceu de noite a Salomão. O Senhor, nosso Deus, apareceu a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar as pestes entre meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter aos meus caminhos, então eu os ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, 12 e 14. Olha que interessante, meus irmãos, meus amigos.
Então, quando a gente vai ler um versículo, qualquer passagem da Bíblia, qualquer trecho, a gente tem que ter um mínimo discernimento para fazer algumas perguntas. Quando foi dito? Quando foi dito? Onde foi dito? Para quem foi dito? Quem disse? Aqui está a praga dos gafanhotos e a peste que todo mundo está tentando associar. Muitas pessoas, né? Todo mundo é uma forma pejorativa, mas muitas pessoas estão tentando associar a nossa realidade atual. O texto que eu li agora de 2 Crônicas 7, do 12 ao 14. O povo de Israel estava em extrema rebeldia contra Deus, em extrema desobediência, e Deus estava começando a prometer e organizando a construção do templo. Ele falou a Salomão, filho de Davi. Então, esse versículo está dentro de um contexto judeu, do Antigo Testamento. Não tem nada a ver, rigorosamente nada a ver com a situação de hoje, meus irmãos. Então, sim, vamos ser mais responsáveis. Não vamos compartilhar essas crendices, pegar um versículo solto da Bíblia e colocar e não ver o contexto, não ver quem disse, para quem disse, quando foi dito. E, como eu falei antes, isso até beira a irresponsabilidade, beira que título dá, meus irmãos. Então, discernimento, eu peço isso a todos aí. Como eu disse bem, é só ver o contexto da passagem bíblica do versículo. Então, essas doutrinas do caos, parece que tem pessoas que estão sempre querendo que o fim venha de uma vez. Então, não compete a nós, pobres mortais, sabermos quando, nem o que será o fim. Sabemos da volta de Jesus, cremos piamente nisso, mas não nos foi dado o quando. Não nos foi dado. E se alguém disser para você que sabe quando, essa pessoa está em heresia, está blasfemiando, está mentindo, e isso não é o Evangelho. A palavra nos fala: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sebe sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Isso está em 2 Timóteo 4, do 3 ao 5. Então, aqui, meus irmãos, essas pessoas, esses profetas, esses arautos do caos, esses profetas apocalípticos que estão aí, eles estão voltando às fábulas, e eles querem que as pessoas voltem às fábulas. Discernimento nessa hora, meu amigo, minha amiga que está assistindo aí. Vamos voltar à sã doutrina, tá? Vamos voltar à sã doutrina, vamos voltar ao que a igreja primitiva, ao que os apóstolos pregaram. Vamos desviar das fábulas. Nós somos cristãos, nós não acreditamos em misticismo, em fábulas. Nós agimos com a razão, guiados pelo Espírito Santo, meus irmãos. Como eu falei no início, numa situação dessa, numa pandemia, muitos castelos ruíram, muitos projetos de muitas pessoas ruíram. A minha vida pessoal, por exemplo, não quero aqui falando da minha vida pessoal, que não é a intenção, mas eu tive que mudar várias coisas na minha casa, na minha família, me adequar à situação, e eu acho que todos tiveram que passar por isso, meus irmãos. Então, não é de uma ou de duas pessoas que está passando por a situação, são várias. Então, assim, tinha muitas pessoas que tinham planos, que tinham trabalho, que tinham empregos bons, que tinham comércios que geravam muito lucro. Essas pessoas, para muitas pessoas, ruiu tudo isso com essa pandemia. Não só no Brasil, mas a nível mundial, alguns países mais, outros menos. Então, muita gente viu seus planos desmoronarem do dia para a noite, a vida ser transformada. E isso assim que eu também quero falar aqui. Então, o cristão, aquele que olha para o céu e vê Cristo, aquele que tem no seu coração, que tem o Espírito Santo como sua companhia,
ele relativamente, vou falar relativamente, ele passa por essas situações com uma certa tranquilidade. Claro que humanamente nós estamos intranquilos e nervosos. Eu estou pessoalmente. Mas eu sei que tem um Deus que cuida de mim e que se a situação ficar ruim ou que se um dia eu tiver que partir desse mundo, faz parte do plano de Deus. Faz parte da situação. E eu não miro, a minha vida não é só mirada, o meu alvo não é só esse plano terreno. O meu alvo é maior, o meu alvo é futuramente estar com Cristo. E isso que o cristão tem que ter na cabeça. O seu alvo é estar com Cristo. Através da sua obra redentora, Ele nos prometeu isso. Então, se você deposita todas as suas esperanças, se você deposita todos os seus planos, todos os seus anseios, todas as suas expectativas aqui neste mundo, inevitavelmente nós sofreremos desilusões aqui. Mas, como eu disse no início, o nosso alvo é Cristo. Estamos aqui de passagem. E quem tem o Evangelho no cerne, na sua alma, no seu coração, quem tem Cristo na sua alma, sabe disso. Nós não almejamos, o nosso plano final não é aqui na terra, não é nesse lugar. É estarmos com Cristo na glória futuramente. É isso que tem que deixar bem claro, meus irmãos. Então essas denominações eu não gosto de criticar, eu gosto sempre fazer uma live positiva, falando coisas boas, mas inevitavelmente a gente tem que defender o Evangelho, meus irmãos. Quem recebeu o Evangelho da graça, defende quando for preciso, eu tenho que defendê-lo. Essas denominações, essas seitas, sei lá que o nome a gente dá aí para isso, que pregam tal do evangelho da prosperidade, que pregam bênçãos terrenas, que dizem que as promessas de Deus são para aqui, para esse mundo. Muitos membros de sua denominação estão aí, tinham uma vida boa e agora estão nas filas de desemprego, estão tentando o auxílio emergencial do governo, muitos estão passando necessidade, talvez até fome, conta de água, conta de luz para pagar. Eu gostaria de saber, sinceramente, eu não tenho como saber, tá? Mas sinceramente, se esses líderes, se esses pastores, entre aspas, saíram lá dos seus púlpitos e foram visitar essas pessoas, a qual eles tinham prometido prosperidade se doassem dinheiro, se dizimassem para essas instituições. Será que esses líderes estão fazendo isso? Agora é um momento de cobrar. Vem cá, mas eu ia na tua denominação, eu dizimava, eu dava ofertas generosas e tu me prometesse um monte de bênçãos terrenas. Agora eu estou aqui. Meu comércio fechou, perdi meu emprego, minha família está passando necessidade. E aí, cadê a promessa que tu prometeu? Então seria o momento, não acha, meus irmãos? Então volto a dizer, a promessa que o meu Senhor Jesus, que o teu Senhor Jesus, que o nosso Senhor Jesus, através do Evangelho fez, não é bênçãos terrenas. Já falei várias vezes isso e não vou cansar de repetir. Não é aqui o nosso prêmio maior, meus irmãos. Olha que a palavra fala dessas pessoas da avareza, dessas pessoas que se deixam levar pelo dinheiro, pelo encanto do dinheiro. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. E essas 3 coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. Isso está em Provérbios 30, do 11 ao 15. Ah, meus irmãos, que versículo que se enquadra nessa geração aí, principalmente desses líderes da teoria da prosperidade, daqueles que acharcam os membros de sua denominação como fardos. Que passagem que se enquadra como uma luva nos dias de hoje, meus irmãos. Impressionante, assim, foi escrita há milhares de anos atrás, aí, provavelmente sem a Salomão, que tem escrito aqui, porque o livro de Provérbios, a maioria é de Salomão,
foi escrito por Salomão, mas se enquadra como uma luva, como hoje, na atual realidade, na atual circunstância em que vivemos, meus irmãos. Já disse o Senhor, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 8,36. O Senhor nos fala, como eu tenho falado aqui ao longo dessa transmissão, meus irmãos. O reino do Senhor Jesus, a graça dele não é terrena. Para nós, igreja, não é, meus irmãos. Não é esse a nossa recompensa. A lição está aqui, meu irmão, minha irmã. Olha só. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6, do 7 ao 8. Aqui está a verdade, meus irmãos. Não vamos nos apegar simplesmente a coisas materiais. Já falei em outras transmissões sobre isso. É claro que nós precisamos nos alimentar, precisamos de dinheiro para pagar nossas contas, sustentar os nossos filhos, mas não pode ser o nosso objetivo único ou o maior, o dinheiro, correr atrás do dinheiro, a ganância, meus irmãos. Isso não é evangelho, isso não foi o que o Senhor Jesus ensinou para mim e para você através do seu evangelho. Se não temos esperança, o cristão não tem, ou não deveria ter pelo menos, esperança nesse mundo, onde está a esperança? Onde depositaremos nossas esperanças? Aqui, meus irmãos. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, do 3 ao 5. Bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. Não é a bênção do carro novo, da casa, do emprego, da roupa, da viagem para a Europa, da prosperidade do negócio, da promoção do emprego. A bênção é espiritual. Nos lugares celestiais em Cristo. Não é nos lugares terrenos. Então aqui não deixa dúvida, meus irmãos. A cristandade que eu sempre falo é o movimento cristão humano, com todos os seus desvios, e muitas religiões, muitas seitas, mas os verdadeiros seguidores de Cristo sempre têm essa tranquilidade lá no fundo do seu coração de receber a recompensa prometida pelo próprio Senhor Jesus. Paulo nos fala: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, do 12 ao 13. Aqui mais uma vez, Paulo nos consolando com a sua palavra, que a gente vai ter dificuldades. Em nenhum momento foi prometido um paraíso terrestre para nós, os seguidores de Cristo, meus irmãos. Em nenhum momento. O paraíso prometido não é terrestre, não é nessa vida. E aqui nessa passagem Paulo nos deixa bem claro isso. Novamente Paulo nos fala, meus irmãos, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta é a graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto,
nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, do 1 ao 15. Aqui, meus irmãos, é o passo a passo da fé. Paulo, mais uma vez, está nos esclarecendo de maneira explícita que aqui nessa terra, nessa passagem terrena, teremos dificuldade, teremos contratempos, teremos muitas dificuldades, muitos contratempos, mas sempre com olho, com alvo em Cristo e na sua promessa e no seu reino que é divino, jamais terreno, meus irmãos. Não conseguimos passar ilesos ou longe das tribulações, nunca. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. O Senhor estava falando aqui, meus irmãos. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflições. A paz que eu quero, que eu tenho, é Cristo. Neste mundo eu sei que não terei paz. Uma paz duradoura não terei. Posso até ter momentos de paz, mas a paz verdadeira é no Espírito Santo de Cristo, é na sua obra consumada. Somente lá, meus irmãos. Repetindo o que eu falei agora, está em João 16:33. Outra coisa, essa pandemia ou qualquer mal que nos aconteça, ou qualquer mal que aconteça ao mundo, meus irmãos, a gente que tem fé, a gente que tem Cristo verdadeiramente no coração, a gente que tenta fortalecer a nossa fé, nós temos que estar ciente que tudo isso é permissão de Deus. Não acontece nada na minha e na tua vida que não seja da permissão de Deus. Seja de bom terrenamente, ou seja de ruim, seja uma bênção, seja uma aflição, seja uma dificuldade, está tudo diante dos planos de Deus, está tudo diante da permissão de Deus. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos tratar. Hebreus 4:13. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Ezequiel 17:24. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, semos submissos, vamos ser submissos à vontade de Deus, não vamos nos rebelar. Vamos fazer o possível para nos ajudar, a nós, a nossa família, ajudar os irmãos, sabendo que o fato que acontece aqui ou que acontece lá, a minha aventura ou a minha desventura, a minha bênção ou a minha dificuldade, está tudo diante da permissão, do consentimento de Deus. Nada acontece sem isso, meus irmãos. Hoje vemos o grande alvo que eu falei, hoje nós vemos a vontade de Deus manifestada na terra, mas aquele que tem Cristo no coração, aquele que foi tocado por seu evangelho, virá a vontade de Deus em um segundo momento manifestado nos céus. É lá que nós esperamos ver realmente a glória de Deus, meus irmãos. Os momentos de angústia acontecem. Falei agora 2, 3 vezes, as tribulações acontecem. O próprio Senhor Jesus, momentos antes de ser entregue aos judeus, aos romanos, para sofrer o seu sacrifício, ele sendo Deus, mas mesmo assim sendo Deus Filho, encarnado com o homem, como ele era homem, ele sofreu aflições, ele sofreu angústias, meus irmãos. A palavra dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. O Senhor Jesus
momentos antes de ser entregue para ser morto em uma cruz, para passar por um sacrifício gigante, imenso, ele estava angustiado, ele estava naquela angústia humana e mesmo assim ele orou e pediu que seja feita a vontade de Deus Pai, e não a dele de homem, mas a vontade de Deus celestial, meus irmãos. Repetindo o que eu li, Lucas 22, 42. Às vezes a tribulação de um crente em Cristo serve para reforçar a sua fé e para mostrar ao descrente, aquele que está do seu lado e que não entende a sua fé, que justamente mostrar a própria fé. Então, às vezes, tem pessoas que estão do nosso lado, que são ateus ou que não têm uma crença muito forte em Cristo, que veem em você uma certa tranquilidade, uma certa paz, mesmo passando por situações difíceis. É o momento, talvez, que ele chegue para perguntar, ou de você mesmo falar: meu amigo, eu estou assim porque eu tenho Cristo no coração e eu sei que Ele está cuidando de mim, e se alguma coisa de ruim acontecer para mim ou para os meus, está no plano dele, e o que eu espero realmente de Cristo não é nesse mundo corrompido, nesse mundo terreno, é algo futuro, meus irmãos. Isso é a base, isso é fé, é um exemplo de fé, é um exemplo de como devemos agir, meus irmãos. Uma passagem que relata bem uma fé, vou relatar agora. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Isso está em Daniel 3, 24 ao 25. É uma passagem bem conhecida dos 3 jovens hebreus que estavam presos pelo rei da Babilônia e foram jogados numa fornalha. O 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Daniel, muitos anos, alguns séculos antes de Cristo, já estava lá relatando que o Senhor Jesus, naquele momento, o Deus Filho, estava lá cuidando daqueles jovens. Isso sim, eles foram lá com a certeza que se a fornalha os queimasse, era a vontade de Deus. E se eles fossem salvos milagrosamente, como de fato aconteceu, também é a vontade de Deus. Isso é ter fé, meu irmão. Isso que eu quero dizer. A mensagem que eu quero transmitir é essa. A fé é incondicional se Deus me dá bênção ou me dá dificuldade. É incondicional. A fé eu tenho que ter em qualquer das situações. Na bonança ou na tempestade. No momento bom ou no momento ruim. No momento da bênção ou no momento da dificuldade. A minha fé não pode se abalar por essas situações passageiras, meus irmãos. Isso é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Então, meus irmãos, meus amigos, nós que temos fé, já temos alguma angústia, vamos ter até um pouco de, de sentimento para as pessoas que não têm fé nenhuma, que a vida deles é baseada só na terra e acham que depois aqui não vai ter nada, ou que, sei qual é o credo dessas pessoas. Imagina a pessoa que só tem este mundo como perspectiva, como visão, como sonho. O sonho o plano dele se ruir aqui nessa terra, não resta nada. Para ele não restou nada. Então a gente tem que ter condolência, tem que até ficar com um pouco de pena, talvez, não queria usar esse termo, mas essas pessoas eu oro para essas pessoas que em algum momento Cristo e o Espírito Santo possam tocá-las e trazer um outro caminho, meus irmãos. O Senhor Jesus nos diz, nesse momento de tribulação, é uma passagem que eu já leio, uso em várias lives, mas é uma passagem que eu gosto muito, meus irmãos, e ela traz um conforto, ela traz uma segurança, ela traz uma alegria para mim, para ti, que crê em Cristo, nos momentos de dificuldade, principalmente. É uma passagem otimista, de esperança, de convicção do cristão, meus irmãos. Ela diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço-as
e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27 ao 28. Ninguém as arrebatará da minha mão. Então, meus irmãos, se nós somos ovelhas de Cristo, se o Senhor Jesus é nosso pastor, é o bom pastor, nós somos suas ovelhas e ninguém nos tirará da sua companhia, ninguém nos tirará de perto dele, meus irmãos, ninguém, nem a peste, nem a nuvem de gafanhotos, nem o Covid, nem as dificuldades, nem a fome, nem a morte, nada pode nos afastar da mão do bom pastor. Nós, como ovelhas que temos um pastor a seguir, que é Cristo, o único pastor, o santo pastor, o pastor verdadeiro é o Cristo. Então ele está nos prometendo que ninguém nos arrebatará da mão deles, meus irmãos. Repetindo o que eu li, está em João 10, 27 a 28. Uma vez tocados pela graça através do Evangelho de Cristo, nunca mais nos perderemos dele, meus irmãos. Nunca, nunca mais. Então, meus amigos, temos que ter todos os cuidados possíveis na pandemia, obedecer às autoridades sanitárias, autoridades políticas, as autoridades instituídas por Deus, da concessão dele. Temos que nos cuidar, temos que principalmente quem tem condição de ajudar um irmão, de ajudar uma irmã necessitada, alguém necessitado, é essa a vontade de Deus, com uma cesta básica, com um alimento, com uma conta de água, de luz, com dinheiro, com remédio, seja o que for. Se você tem necessidade, se você tem condições, procure. Tem bastante pessoas necessitadas, então esse é um dever de um cristão. O cristão que tem Cristo no coração mesmo, ele faz com amor, ele faz com alegria, não faz por obrigação essas atitudes. Pelo menos eu penso assim, meus irmãos, e é assim que a palavra nos diz. Então, vamos ter esse desapego de nós mesmos e procurarmos onde ajudar pessoas. Esse é o dever, como disse antes, essa é a vontade do cristão que recebeu a graça do Evangelho e quer ajudar outras pessoas, meus irmãos. Outra coisa também que é muito comum aí, teve no início da pandemia e agora ainda ocorre, muitos líderes de denominações, meus irmãos, querendo passar por cima de leis, querendo expor os seus membros ao risco sanitário, ao risco de pegar o vírus, tentando abrir templos, passando por cima de leis, à torta direito, sem escrúpulos, e sugerindo que se não for no templo que eles construíram, que a denominação dele construiu, se não for lá no templo, é impossível tu congregar, é impossível tu ir a Deus, é impossível tu ir a Cristo. Não, meus irmãos, não. O templo não é o único lugar. Eu não frequento templo nenhum. Eu não participo de nenhuma denominação. No entanto, eu não me sinto excluído da Igreja de Cristo. Eu não me sinto excluído do Espírito Santo. Então, lá no templo não é o único lugar que se pode congregar, que se pode orar, que se pode reunir com algum amigo ou parente, claro, sem aglomerações, mas não é o único lugar. Onde está escrito isso? O templo lá é uma construção de tijolos, de concreto que alguém fez e pronto, parou. Existem outras maneiras, existem outros lugares, então não vamos nos desesperar, não vamos nos apelar, passando por cima de normas sanitárias para congregar, para orar, para dobrar o joelho. O joelho a gente dobra no nosso quarto, a gente ora a qualquer momento, até no banho é possível orar, meus irmãos. A palavra nos fala: mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 ao 24. O Senhor Jesus está nos dizendo aqui no seu diálogo com a samaritana, com a mulher samaritana, ele está dizendo, ela perguntou se era só no templo. Ali ele já disse: virá o tempo, e agora já é, em que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão
em qualquer lugar, em espírito e verdade, meus irmãos. É isso que tem que também ficar bem claro em termos de discernimento. Não é o templo das denominações o único lugar para se adorar Cristo. Muito pelo contrário, inclusive. Ratificando o que eu falei há pouco, meus irmãos, vamos ter um coração piedoso, a piedade, a caridade, o amor em ajudar os nossos irmãos, mas isso é que faz o que deveria fazer a verdadeira igreja de Cristo, meus irmãos. A igreja de Cristo, a qual eu conceituei lá no início da live. A igreja de Cristo é todo aquele que é salvo, que tem Cristo no coração, que foi tocado pela graça do seu evangelho. Este é a igreja de Cristo. Seja quem for, esteja onde esteja. E essas pessoas, o conjunto dessas pessoas salvas em Cristo é a igreja de Cristo. Não a igreja que, por favor, não entenda como a instituição humana, o templo com as suas organizações, os seus NPJ. As pessoas que estão lá dentro, muitas são da igreja de Cristo, mas o conjunto não é. Não é essa instituição humana que faz parte da igreja de Cristo. Então, meus irmãos, é 8 horas e 45 minutos, então já estou estourando o tempo. Normalmente eu não gosto de passar dos 40 minutos. Eu queria deixar bem claro isso, assim, deixar bem ratificado, meus irmãos. Primeira coisa, ajudar os irmãos. Segundo, o reino de Cristo, o reino de Deus, a graça prometida através do Evangelho de Cristo não é aqui, é mais adiante, é em outra vida, em outro plano. Então quem tem Cristo no coração tem que ter essa convicção, tem que ter essa certeza, tem que ter essa alegria pela graça da obra consumada de Cristo na cruz. Nós temos que ter essa convicção, meus irmãos. Para finalizar, eu já li, já usei essa passagem em algumas outras lives que eu fiz, outras missões. Eu gosto muito dela também. Ela dá muita segurança. Ela dá muita segurança ao crente, ao cristão verdadeiro, aquele que é guiado pelo Espírito Santo. A passagem nos fala assim, meus irmãos, em João 5:24. Em verdade vos asseguro, primeiro, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Guarde uma mão com 5 dedos, meus irmãos. Guarde esse versículo. Esse versículo dá alegria, dá confiança, dá paz, dá tranquilidade, dá convicção àquele que aceitou Cristo, que foi tocado pela sua graça, meus irmãos. João 5:24. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. João 5:24. Meus irmãos, com essa passagem, estou aqui encerrando a transmissão, estou encerrando essa live, já estou aqui há 46 minutos transmitindo. Eu agradeço muito quem assistiu, agradeço muito mesmo. Mais uma vez peço humildemente aí, se você sentiu que deve ou que pode compartilhar com seus amigos essa live. Ela fica lá no meu perfil no Facebook, vai estar no YouTube daqui a pouco também, no canal Evangelho Segundo o Evangelho. É só digitar o texto lá, a Igreja de Cristo e as Pestes, bota entre aspas, vai aparecer lá no YouTube. Daqui uma hora eu já pretendo colocar lá, fazer o upload. Então eu agradeço muito a todos que assistiram, que vão assistir posteriormente, que tenham um ótimo final de domingo, uma boa semana, um bom início de semana a todos. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre na nossa vida, meus irmãos. Muito obrigado, boa noite a todos, até mais.